São os três voadores à proa da máquina. Vão na direção do poente e o padre Bartolomeu Lourenço sente que a inquietação regressou e cresce. É pânico já, enfim vai ter voz e essa voz é um gemido. Quando o sol se puser, descerá irremediavelmente a máquina, talvez caia, talvez se despedace e todos irão morrer. É Mafra, além, grita Baltazar. Parece o gajeiro a bradar do cesto da gávea. Terra. Nunca comparação alguma foi tão exata, porque esta é a terra de Baltazar, reconhece-a, mesmo nunca a tendo visto do ar. Quem sabe se por termos no coração uma orografia particular, que para cada um de nós acertará com o particular lugar onde nascemos. O côncavo meu no teu convexo, no meu convexo o teu côncavo. É o mesmo que homem e mulher, mulher e homem. Terra somos na terra. Por isso é que Baltazar grita, é a minha terra, reconhece-a como um corpo. Passam velozmente sobre as obras do convento, mas desta vez há quem os veja. Gente que foge espavorida, gente que se ajoelha ao acaso e levanta as mãos implorativas de misericórdia, gente que atira pedras. O alvoroço toma conta de milhares de homens. Quem não chegou a ver, duvida. Quem viu, jura e pede o testemunho do vizinho. Mas provas já ninguém as pode apresentar porque a máquina afastou-se na direção do sol, tornando-se invisível contra o disco refulgente. Talvez não tivesse sido mais que uma alucinação. Já os céticos triunfam sobre a perplexidade dos que acreditaram. Em poucos minutos a máquina atinge a costa do mar. Parece que a está puxando o sol para a levar ao outro lado do mundo. O padre Bartolomeu Lourenço compreende que vão cair na água. Puxa violentamente a corda, a vela corre toda para um lado, fecha-se de golpe e a subida é tão rápida que a terra se alarga de novo e o sol surge muito acima do horizonte. É demasiado tarde, porém. Para o lado do oriente já se avistam sombras, a noite está se aproximando, não é possível fugir. Pouco a pouco a máquina começa a derivar para nordeste, em linha reta, obliquando na direção da terra, sujeita a uma dupla atração, a da luz, que rapidamente enfraquece, mas que ainda tem forças para a sustentar no espaço, e a da escuridão noturna, que já oculta os vales distantes. Agora não se sente o vento natural, vencido pela violenta corrente de ar provocada pela descida, pelo silvo agudo que a deslocação faz vibrar na cobertura de vime. O sol está pousado no horizonte do mar, como uma laranja na palma da mão. É um disco metálico retirado da forja para arrefecer. Já o seu brilho não fere os olhos. Foi branco, cereja, rubro, vermelho, ainda fulos, mas sombriamente. Está a despedir-se. Adeus. Até amanhã. Se houver amanhã para os três nautas aéreos que tombam como uma ave ferida de morte, mal equilibrada nas asas curtas, com o seu diadema de ambar em círculos concêntricos, queda que parece infinita e que nunca vai acabar. Na frente deles ergue-se um vulto escuro. Será o adamastor desta viagem. Montes que se erguem redondos da terra, ainda riscados de luz vermelha na cumeada. O padre Bartolomeu Lourenço, olha indiferente, está fora do mundo, para além da própria resignação. Espera o fim, que não vai tardar. Mas de súbito, Belimunda, solta-se Baltazar, a quem convulsa se agarrara quando a máquina precipitou a descida e rodeia com os braços uma das esferas que contém as nuvens fechadas. As vontades 2000 são, mas não chegam. Cobre-as com o corpo como se as quisesse meter dentro de si ou juntar-se a elas. A máquina dá um salto brusco, levanta a cabeça, cavala que puxaram o bridão, suspende-se por um segundo, hesita, depois recomeça a cair, mas menos depressa, e Belimunda grita: Baltazar! Baltazar! E não precisou chamar 3 vezes, já ele se abraçara com outra esfera. Fazia corpo com ela, 7 luas e 7 sóis, sustentando com as suas nuvens fechadas a máquina que baixava, agora devagar. Tão devagar que mal rangeram os vimos quando tocou o chão, só bandeou para um lado. Não havia ali especos para a receber, é que não se pode ter tudo. Frouxos de membros, extenuados, os 3 viajantes escorregaram para fora. Tentaram ainda segurar-se à morada, não a conseguiram, e rolando acharam-se estendidos no chão, nem sequer feridos de raspão. É bem verdade que não se acabaram os milagres, e este foi dos bons. Nem foi preciso invocar São Cristóvão, ele lá estava. Vigiando o trânsito, viu aquele avião desgovernado, deitou-lhe a grande mão e evitou a catástrofe. Para seu primeiro milagre aéreo não esteve nada mal.